Vamos aí, gente. Diz assim: após gastar 2/5 do seu salário, Pedro ficou com 3.000 reais. Qual o salário de Pedro? Se ele gastou 2/5, o salário todo, Pedro tem quanto? Quanto é o todo do salário de Pedro? É 5/5. Os 5/5, né? E o que é que tem? Ele gastou quanto? Ele gastou 2/5 do seu salário. Correto? Se ele tinha 5/5, ele gastou 2/5 do seu salário. Então ele ficou com quanto? Ele tinha 5, gastou 2, ficou com 3 partes de 5. Se eu sei que ele ficou com 3 partes de 5, eu posso dizer que o quê? Que 3 partes de quinto vezes 3 partes de quinto de x é igual a quanto, gente? É igual a 3.000. Já que ele gastou 2 partes de quinto de 5 partes, então só sobrou 3 partes de 5. Esses 3 partes de 5, aqui na própria questão, diz que equivale a... ele gastou 2 partes de 5 e o que restou na mão dele foi 3.000. Já que ele gastou 2 partes de 5, o que restou equivale a 3 partes de 5. Certo? 3 partes, 3/5 de x. Quem é meu x? É essa parte, esse meu 2/5. Quem é essa 2 partes que Pedro gastou? Equivale a quanto essa 2 partes de 5? 2/5 equivale a quanto? É isso que a questão quer saber. Já que eu sei, após gastar 2/5 do seu salário, Pedro ficou com 3.000 reais. Então, se ele gastou 2/5, ele ficou com 3/5. 3/5 equivale a quanto? 3.000 reais é o que ele tem em mãos. Então, ele gastou automaticamente. A questão quer saber qual é o salário de Pedro. Para eu saber o salário de Pedro, eu tenho que saber quanto ele tem na mão, que eu já sei que é 3.000. E agora, ir à procura de quanto foi que ele gastou. Então, eu vou somar o que ele gastou com o que ele tem em mãos, vai formar o salário dele. Então, o que ele tem em mãos, eu já sei. O que ele gastou, eu não sei. Então, eu vou utilizar o que eu já sei. Então, 3/5 de x equivale a quanto? 3.000. Não é isso que diz a questão? 3/5 de x equivale a 5.000. Então, eu faço automaticamente, olha. Automaticamente, eu faço aqui, olha. A operação, eu faço, olha. Prontamente. 3 vezes x dá quanto? 3x sobre quem? Sobre 5, que equivale a quanto? A 3.000. E aí, automaticamente, quando não tem nada aqui embaixo, ó, é 1. Não é isso? Porque 3.000 dividido por 1 é 3.000 do mesmo jeito. 3x vezes 1, 3x. E aí eu tenho 5 vezes 3, gente, quanto é? Quanto é 5 vezes 3? 15. E aí só contar os zeros, são 3 zeros. O 5 vezes 3.000 é 15.000. E aí automaticamente eu vou centralizar o x, a equação do primeiro grau. O que está à direita é o meu numerador, o que está à esquerda é meu denominador. Então, o que é que eu tenho? 15 dividido por 3 vai dar quanto, gente? Não é 5? E aí só faço contar os zeros mais uma vez e colocar. Então, o que é que diz a questão? Após gastar 2/5 do seu salário, Pedro ficou com 3.000 reais. Qual o salário de Pedro? 5.000 reais. Então, se ele gastou 2/5, ele gastou, já foi embora. Mas ele tem 3.000. O que ficou em mãos é quanto? 3/5. Porque enquanto ele tinha o dinheiro total, o salário dele total representava o todo. O que é o todo? 5/5. É o todo. O mesmo número que está em cima está embaixo, né? Já que eu sei que é 5, as 5 partes,
Então o todo seria eu igualar o numerador e denominador. 5 quintos era o todo. Mas ele gastou 2 quintos ou 2 partes de 5. Se ele gastou 2 partes de 5, fica 3 partes de 5. Então essa 3 partes de 5, eu já sei o valor, eu vou me basear no que eu já tenho. O que gastou eu não sei, a questão não me informa. Mas a questão me informa o que ele ficou em mãos, que equivale a 3 quintos, já que ele gastou 2 quintos. Então ele ficou com 3 quintos. Então nós observamos aí 3x, né? E aí sobre 5, que equivale a 3.000, é que tem em mãos. E aí nós centralizamos, fizemos uma proporção, 3x vezes 1 é 3x, 5 vezes 3.000, 15.000. Dividimos, automaticamente eu tenho o salário de Pedro. Agora imagine, gente, como é que eu poderia fazer essa questão? Poderia fazer de outra forma? Poderia. Aqui fala de que 2 quintos, ou seja, é o salário dividido em 5 partes. É como se eu tivesse 5 latinhas e botasse um valor em cada latinha. Vamos dividir isso aqui em 5 partes? Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí diz que Pedro gastou o quê? 2 partes de 5. O total não é 5. O que foi que Pedro gastou? Ele gastou isso aqui. Eu sei quanto foi que ele gastou? Não sei, coloco um X. Essas 2 partes aqui, ó, foi que o Pedro gastou. Mas aí depois que ele gastou 2 partes de 5, uma parte, 2 partes. Ele ficou com quanto? Com 3.000 reais. Se ele gastou 2 partes de 5, né? Vou colocar aqui para facilitar. 2 partes de 5, que é meu X, que eu não sei quanto foi, a questão não me informa. Ele ficou com quanto? Com o restante. Com 3 partes de 5. 3 partes de 5 equivale a quanto, gente? A questão me diz que é 3.000 reais. Certo? Então eu tenho 3 partes de 5, 3.000 reais. Se não são 3 partes, se eu pegasse 3.000 e dividisse por 3, não é 3 partes que sobrou? Só é pegar 3.000 e dividir por 3, olha. 1 vezes 3 é 3 para 3 nada. Vai dar 3.000 dividido por 3 vai dar 1.000. Então cada parte aqui equivale a quanto? 1.000. Os valores das partes são iguais. Olha, cada parte equivale a 1.000. Automaticamente, no somatório, se eu peguei o que sobrou equivale a 3 partes, eu pego 3 e divido pela quantidade das partes da sobra. No caso, 3 partes de 5. Então equivale a 3, pego 3 dividido, eu sei que cada parte dessa equivale a 1.000. Automaticamente, as outras partes, já que são valores iguais, cada parte são valores iguais, idênticos, semelhantes, iguais. Então quando eu faço o somatório aqui, automaticamente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Realmente é o salário de Pedro. Tá bom, gente? Após gastar 2 quintos do seu salário, Pedro ficou com 3.000 reais. Qual é o salário de Pedro? Peguei o todo, 5, 5, subtraí de 2 quintos e aí fiquei com 3 quintos. Aí não informa quanto é que ele gastou, só diz que ele gastou 2 quintos, mas me informa quanto ele ficou em mãos. Então já que ele gastou 2 partes de 5, ele ficou com 3 partes de 5. Peguei 3 partes de 5 de X, 3 partes de 5 de X, quem é X? Esse seria esse 2 quintos. 3 partes de 5 equivale a 3.000, é o que ele ficou em mãos. Peguei 3x, então ficou 3 vezes x, 3x, sobre 5. E aí fiz uma proporção, 3x vezes 1, 3x. E 5 vezes 3.000, 15.000. Fizemos a divisão, 15.000 dividido por 3, automaticamente eu sei que o salário de Pedro é 5.000 reais. Depois nós fomos aí para o diagrama, né? E aí nós colocamos, já que são 5 partes, Pedro gastou 2 partes, ele tem 3 partes. E essas 3 partes equivalem a 3.000 reais. Já que eu sei que 3 partes equivalem a 3.000 reais, eu quero saber quanto vale cada parte. Peguei 3.000 dividido por 3, descobri que cada parte equivale a, cada quadradozinho equivale a 1.000. E aí, 1.000 em cada quadrado, automaticamente, sem fazer conta nenhuma, só usando a linha de raciocínio e esse diagrama, nós também descobrimos dessa forma
que o salário de Pedro é 5.000. Então nós observamos aí que nós realizamos a resolução de duas maneiras diferentes, né? Uma maneira através dos cálculos e outra maneira através só de um diagrama, nós chegamos ao resultado. Tá bom, gente? Qual é o objetivo desse canal? É tornar a matemática fácil, entendível, entendida, compreendida. Ou tirar daquele mérito, aquela situação que a matemática ela é tão difícil assim. Não é que ela seja fácil. Não é que ela não seja automaticamente fácil, né? Mas nós podemos tornar, não é que ela não seja difícil. Sabemos que em alguns contextos sim, mas nós podemos facilitar ela. Tornar ela menos difícil. É isso que nós tentamos fazer aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Se você tem algum colega, amigo que tem dificuldade na matemática, indique nosso canal. Nosso objetivo é tornar a matemática entendível, fácil, compreendida, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade. Aliás, esse canal foi feito com esse objetivo: ajudar as pessoas que têm dificuldade na matemática. Por isso que nós trabalhamos aqui no passo a passo. Certo? Tá ok, gente? Brigadão. Se você gostou, deixe seus likes. Seus likes é importante, né? Nos faz entender que nós estamos realizando um trabalho que está alcançando frutos. Isso é muito importante. Também para o YouTube e para cada um, e para nós, né? Para prosseguir nessa caminhada. Brigadão, gente. Brigadão e até a próxima com novos vídeos.